Vamos, queridos, abrir as nossas Bíblias. Vocês já sabem onde, né? A Bíblia já está abrindo assim Gálatas. Mas estamos terminando, queridos. Nós vamos terminar Gálatas. Com a graça de Deus, até o final do ano a gente termina essa carta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, ainda no capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 12. Encontramos? Os irmãos podem ler comigo, nós vamos ler até o verso de número 20, numa só voz. Gálatas 4, de 12 a 20, em uma só voz. Juntos? Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que é possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, precisamos da Tua ação poderosa. Necessitamos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ensine. Queremos que nesse momento o Senhor tenha liberdade para falar conosco, nos ensinar, e que o nosso coração seja e esteja preparado para receber a Tua palavra como uma boa terra está preparada para receber a boa semente. Fala conosco, Senhor, a começar na minha vida, a fim de que as palavras, Senhor, do meu coração, o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios possam falar profundamente ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui essa noite. Eu te oro assim em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Amado, se você tem acompanhado as mensagens na carta de Gálatas, uma coisa eu sei que você já descobriu, que não é fácil, não é? Todo domingo alguém passa por mim e diz assim: ei pastor, não foi fácil. O pastor tenta aqui de todas as maneiras fazer com que o texto se torne mais fácil, mais compreensível, mas nem sempre é possível. Isso porque a linguagem de Paulo é uma linguagem realmente extremamente complexa. O entendimento que Paulo tinha da verdade de Deus era tão profunda que a superficialidade não consegue, de maneira alguma, conseguir compreender. Não se pode ler Gálatas como se lê o jornal do domingo. É impossível se ler as Escrituras dessa maneira. Mas é interessante que com Paulo, com todo esse conhecimento, essa profundidade teológica, veja, queridos, quando Paulo fala em Atenas, em Atos dos Apóstolos, Paulo cita os filósofos epicureus. Quando Paulo vai diante dos tribunais romanos, ele cita a lei romana. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele dá uma aula de direito romano.
Paulo era um homem que conhecia a sua cultura, que conhecia o seu tempo, estava altamente, na linguagem moderna, antenado com as coisas que aconteciam. E não era, de maneira alguma, alguém que pudesse ser surpreendido com alguma situação que ele não conhecesse. A gente percebe claramente em Paulo que era um desses homens separados por Deus para um momento muito específico da fé cristã, para permitir, ou impedir, melhor dizendo, que o Evangelho se distorcesse e fugisse do plano de Deus para a nossa salvação. Paulo é esse teólogo profundo, mas aqui Paulo dá uma parada, ele respira e abre o coração de pastor. O texto que nós lemos não tem teologia, não tem uma teologia profunda, não tem discussão teológica profunda, tem o coração rasgado do coração pastoral de Paulo. Paulo para de conversar, de dialogar, de argumentar, de todas as questões que nós já vimos, da escravidão que a lei traz àqueles que já conheceram a graça. Paulo já demonstrou para as igrejas da Galácia que voltar à lei era diminuir Cristo. Que qualquer regra imposta, quer seja a guarda do sábado, quer seja a circuncisão, quer seja regras sobre alimentos. E Paulo é específico assim na carta de Paulo aos Gálatas. Ainda que algumas igrejas, infelizmente hoje, continuam afirmando que essas coisas precisam ser colocadas na fé cristã. Paulo claramente adverte no texto que nós estamos lendo. Em Gálatas, ele abertamente fala que guardar sábados, que circuncisão ou a questão dos alimentos, se forem somados à salvação como acréscimos ou anexos para que eu seja salvo, eu estou diminuindo a obra da salvação em Cristo. Você pode rasgar a carta de Gálatas e querer guardar o evangelho do legalismo, mas você vai ter que rasgar Gálatas, vai ter que rasgar o evangelho. Você pode querer dizer que é Jesus mais o sábado, e me desculpe os adventistas, mas você vai ter que rasgar Gálatas. Não é possível, não é admissível que se coloque Jesus e se coloque um anexo e ainda ache que Jesus é Senhor. É isso que Paulo vai dizer com todas as letras. Mas agora Paulo deixa os argumentos teológicos e abre o coração de pastor. Nós vemos um tempo em que parece que essas coisas, e há muito tempo, parece que essas coisas ficam num certo atrito. Ser espiritual e ser intelectual, ou conhecer e experimentar, sentir e conhecer, fé e razão, parecem ser duas matérias como dois trilhos de um trem que sempre estão paralelos, mas nunca se encontram. Me parece que essa falácia, às vezes adentra inclusive entre nós. Quando, às vezes achamos que conhecer e experimentar, sentir e pensar, crer e raciocinar, sejam coisas diferentes. Eu penso que quanto mais eu conheço a verdade, mais eu sinto realmente as coisas como elas são. Eu penso que quanto mais eu conheço a verdade, mais eu aproximo de Deus. Nenhum conhecimento, absolutamente nenhum conhecimento verdadeiro nos distancia de Deus. Porque a verdade é a verdade de Deus. Veja que quando Paulo abre o seu coração pastoral, ele não está negando o conhecimento e nem negando a experiência, a emoção, os sentimentos. Ele está dizendo que essas coisas são tão naturais, que elas não podem ser dissociadas. Paulo trouxe argumentos teológicos profundos, aí ele respira e diz, como está no versículo 12 da sua Bíblia, irmãos, abrindo o coração para os irmãos da Galácia, sede, queridos, sede como eu sou, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós.
Aí a gente fica pensando, o que será que Paulo quer dizer com isso, né? Sede como eu sou, porque eu sou como vós. O que será que Paulo está dizendo? Eu quero dividir essa mensagem dessa noite em 4 pontos, bem rápidos. O primeiro é que nós percebemos, nos primeiros versículos de Paulo, um apelo. Qual é o apelo de Paulo? Sede livres como eu sou. Paulo faz um apelo emocional, um apelo do coração. E o primeiro apelo, e esse apelo é: sede livres como eu sou. O que ele está dizendo, sede qual eu sou, ele está dizendo para as igrejas da Galácia: sede livres como eu sou, pois como eu estive, ou quando eu estive com vocês, eu fui em tudo igual a vocês. Se você está acompanhando as mensagens da carta de Paulo aos Gálatas, então você já sabe o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para os irmãos que quando ele esteve ali no meio deles, embora fosse judeu, embora fosse fariseu, embora guardasse a lei, embora fosse alguém ensinado na lei, quando ele esteve entre os gentios da Galácia, como ele esteve entre os gentios onde ele pregou o evangelho, ele não se tornou diferente, como dizendo que ele não era como os gentios, que ele era numa categoria superior, porque ele era judeu, era especial, ele era eleito de Deus, era circunciso, guardava o sábado, guardava-se dos alimentos, então ele não podia se misturar com esses gentios. Paulo diz assim: não, quando eu estive com vocês, eu fui como vocês, eu andei como vocês, eu comi na mesa de vocês, eu entrei na casa de vocês, eu fui tratado como algum de vocês, porque eu me coloquei como um de vocês. Então, por que agora vocês querem não ser igual a mim, querem voltar para a lei, querem voltar à escravidão da lei? Sede livres como eu sou, porque eu fui como vocês, porque eu sou como vocês. O que Paulo quer dizer para os queridos lá da Galácia é que quando ele andou com eles, quando ele esteve com eles, ele não foi outro. Lembre-se, aqueles que estavam aqui na mensagem, quando Pedro foi advertido por Paulo, porque Pedro estava dissimulando. Quando ele estava com os judeus, fazia as coisas de judeu. Quando ele estava com os gentios, ele fazia coisas de gentios. A gente pode trazer para o dia de hoje, né? Quando a gente está com um grupo, a gente tem um comportamento. Quando a gente está com outro grupo, a gente tem outro comportamento. E Paulo diz assim: o que você está fazendo com o evangelho? O que o evangelho fez na sua vida? Você está negando Cristo. Você não prestou atenção nisso, Pedro? E Pedro levou uma dura de Paulo, né? Veja só que Paulo agora volta para algumas lembranças. Ele diz assim: irmãos, assim vos suplico. Veja que é um pedido, uma súplica, é um apelo. E ele diz assim: nada me ofendestes. A palavra aqui, nada me ofendeste, significa literalmente: vocês não fizeram nada de mal contra mim, vocês não me machucaram, não me feriram, não se voltaram contra mim. E aí ele vai explicar o porquê no versículo 3. Olha para a sua Bíblia, ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Agora Paulo volta para a lembrança, né? Ele diz assim: quando eu estive com vocês, eu fui em tudo igual a vocês. Então sede livres como eu sou. E agora Paulo volta então para as lembranças. Ele está lembrando dos momentos que ele passou lá com os irmãos da Galácia. Ele diz assim: quando eu estive convosco, vocês sabem, eu preguei o evangelho por uma enfermidade física. Amados, nós não sabemos o que é isso. Lucas, em Atos dos Apóstolos, não nos conta absolutamente nada de uma enfermidade física que tenha feito Paulo desviar de uma rota. O que me leva a pressupor que realmente essa carta foi escrita depois da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo possivelmente deve ter, segundo os estudiosos, pegado uma malária nos pântanos da Panfilha e subido, literalmente subido para a região da Galácia, que é uma região alta, cheia de montanhas. Paulo subiu e tentou se abrigar, tentou se de alguma maneira pedir socorro entre pessoas que ele não conhecia, entre gente que ele nunca tinha visto, para se socorrer de uma enfermidade física. Os estudiosos entendem que Paulo pegou uma doença muito forte. E alguns entendem que pode ser malária, por conta do que ele fala sobre os olhos. Que no período da febre muito alta, a pessoa pode ficar até literalmente cega, né? Um período sem visão. O que o Paulo nos diz é que quando ele chegou entre os irmãos, nessa enfermidade física, verso 14, veja o que está na Bíblia. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. O que significa isso? O estado dele era, de alguma maneira, tão
estava tão desfigurado pela enfermidade, que a presença dele era uma